Olá, aluno do Portal IED. Boa tarde. Meu nome é Ana Alvarenga Moreira Magalhães, mais conhecida como Ana Alvarenga. Estou aqui para tratar com vocês do módulo da parte geral do direito civil e, por vias indiretas, da parte geral do direito privado como um todo. Eu sou procuradora do município de Belo Horizonte, procuradora efetiva do município de Belo Horizonte, sou gerente de atividades jurídico-consultivas da nossa procuradoria, sou mestre e doutora em direito privado pela PUC Minas e venho trabalhando o direito civil na academia, venho trabalhando há algum tempo e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês para dissecarmos, para trabalharmos a parte geral do direito civil, que é tão importante para o estudo, não só do direito civil, como também do direito privado como um todo, do direito empresarial e de outros ramos do direito público e dos direitos sociais. Nessa parte, nesse módulo de parte geral, o que a gente mais vai tratar são dos institutos tradicionais, os institutos que compõem a relação jurídica. Mas para que a gente possa entender esses institutos, para que a gente possa entender o nosso próprio ordenamento jurídico civil, é essencial que a gente entenda os princípios basilares, os princípios básicos da aplicabilidade do direito civil atual. É por conta disso que o nosso primeiro subtema é exatamente os princípios gerais ou os princípios do direito civil atual. Para que a gente entenda esses princípios, para que a gente entenda o direito civil atual e, consequentemente, para que a gente possa bem manusear, bem entender os institutos do direito civil e a parte geral do direito civil, a gente precisa ter um panorama de como é que nós chegamos historicamente ao direito civil hoje, a chamada escola do direito civil constitucional. Pois bem, não quero tratar com vocês nos aspectos históricos remotos do direito romano, do direito consuetudinário, mas é importante que a gente entenda como é que nós chegamos no atual estágio de codificação. O que é um Código Civil, para que a gente possa tratar da parte geral do Código Civil, da parte geral do direito civil. Pré-codificação, no estágio pré-codificação, no estágio da Idade Média, da Alta Idade Média, pré-Revolução Francesa, os principais desafios que o direito encontrava, que a composição dos interesses privados encontrava, era exatamente a justaposição de ordens jurídicas. Por justaposição de ordens jurídicas, o que eu quero dizer não é a aplicabilidade de uma ordem jurídica alemã em relação à francesa. Não, o que se via até então era uma não uniformidade entre os direitos, mesmo no mesmo território, dentro de um mesmo feudo. Aplicava-se, por vezes, o direito consuetudinário, aplicava-se, por vezes, o direito romano, e essa panaceia gerava uma insegurança jurídica de forma generalizada. Além da justaposição da ordem jurídica, era extremamente precária a unidade de aplicação. A depender de aonde se tratasse, a depender de quem aplicasse o direito, via-se a solução de uma mesma controvérsia de formas absolutamente discrepantes. Além disso, havia uma inacessibilidade aos conteúdos jurídicos. Era inacessível ao homem, era inacessível ao cidadão o conteúdo do direito. Como eu vou solucionar principalmente do direito civil, né? Como eu vou solucionar o meu problema? Havia limitação de linguagem, havia inacessibilidade em relação a como aplicar o direito. E, por conta disso, surgiu, então, uma necessidade de se uniformizar a aplicação do direito, principalmente do direito civil, que é o nosso tópico de conversa aqui agora. É interessante a gente perceber que é nesse contexto
pré-revolucionário, que o iluminismo e o jusracionalismo se encontram. Muito embora o iluminismo, como movimento histórico, como movimento filosófico, ele tivesse as suas bases muito distintas do direito natural, do jusracionalismo originário, nesse momento de efervescência intelectual, eles encontram uma unidade comum, que é exatamente a valorização da racionalidade humana. Nesse sentido, existe um rompimento do Estado com a Igreja e a consequente secularização do direito. Existe um rompimento com as fontes do direito romano e um rompimento com as fontes do direito estritamente consuetudinário, ou seja, com aquelas regras e normas que eram passadas de geração a geração, com os usos e costumes aplicáveis a uma determinada comunidade. E busca-se, então, um novo corpo de normas jurídicas e uma nova forma de aplicação do direito para que possa fazer frente a um novo modelo de Estado que a Revolução propunha. Um rompimento com a monarquia absolutista, um rompimento com a Igreja como senhora das condutas, como ordenadora principal das condutas por meio de ordens normativas não jurídicas, né, como a religião e como a moral. E a partir de então, o jusracionalismo se encontra com o iluminismo e possibilita então um direito secularizado, um direito afastado em tese dos interesses estatais, um direito distinto do direito público, um direito para regular estritamente as relações privadas entre os cidadãos, entre iguais. E nesse momento a gente começa a perceber o germe do direito civil moderno, a gente começa a perceber o germe da codificação do direito civil unificado e codificado. É nesse sentido que, de laicismo, de afastamento do direito moderno, civil, do direito anterior à Revolução, que a gente percebe um movimento de codificação, que a gente percebe um movimento de separação do direito antigo em relação ao direito que a gente passa a perceber com mais força, com mais vigor, a partir do Código Civil de Napoleão, de 1804. Passando aqui para o próximo slide. Acho que eu estou tendo um probleminha tecnológico. Só esperar um minutinho, né? Passando aqui para o próximo slide, a gente consegue perceber que, muito embora o conteúdo jurídico laico e afastado do direito consuetudinário romano, que até então vigia e era aplicável, uma certa tensão entre um movimento de codificação do direito e um movimento de mera consolidação das normas jurídicas. É curioso, porque muita gente hoje a gente vê, né? Tem um novo código, um projeto, um anteprojeto, um projeto de código de processo civil. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns outros instrumentos legislativos que tratam da consolidação de determinadas normas. A própria CLT tem um nome de consolidação das leis trabalhistas. Mas o que seria efetivamente a distinção entre uma consolidação e uma codificação? E por que o nosso direito civil ele é codificado? O que significa termos um código civil da forma como nós temos? Da mesmo modo que temos um código de processo civil, da mesma forma que temos um código penal, um código de processo penal. Em alguns outros ramos jurídicos nós não temos códigos ou consolidação alguma, como é o caso do direito administrativo, né? Quando a gente fala de consolidação, o que a gente tem é uma justaposição, uma veiculação de todas as normas relativas a um determinado ramo jurídico em um único instrumento legislativo. O artigo 13 da Lei Complementar 95 de 98,
artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 95 de 98, que é a lei complementar que trata sobre processo legislativo, da ordenações sobre processo legislativo, ele mesmo diz que a consolidação visa a integração de um determinado ramo jurídico, de determinadas normas, em um único diploma legislativo. Quando a gente fala de codificação, ao contrário, não se visa exclusivamente a unificação ou a veiculação em um único diploma legislativo das normas de um ramo jurídico. Ao contrário, a codificação, ela trata, além de ter um único veículo, uma única lei, um único diploma, o que se pretende é ter uma organização das normas relativas a um determinado ramo jurídico. O que isso significa? Eu costumo brincar, né, que a gente trata a distinção entre a consolidação para a codificação igual à arrumação de um armário. Quando a gente quer arrumar um armário, o que normalmente se faz? Depende, um adolescente rebelde, quando quer arrumar armário, mãe chamou no canto, vou cortar a mesada se não arrumar o armário. O que o cara faz? Pega tudo que está espalhado no quarto, coloca dentro do armário, fecha a porta, pronto. O armário está arrumado. Arrumei meu quarto. Né? Lá dentro tem cueca na gaveta de meia, tem camiseta misturada com pijama, tem calça jeans misturado com sapato, mas está tudo lá dentro. A consolidação é exatamente isso. O que a gente tem é a incorporação em um único diploma, em uma única lei, no mesmo armário, de todas as normas relativas ao mesmo ramo jurídico, de todas as roupas e todos os calçados daquele adolescente. Já quando a gente trata de codificação, a gente está arrumando armário que nem loja de roupa chique. Vestidos junto com vestidos vermelhos, blusas vermelhas, calças vermelhas. Ternos azuis claros, ternos azuis escuros, ternos pretos, risca de giz. Tudo com ordem, com sistematização daquilo que se encontra dentro do armário. Então, quando a gente trata de um código, o que a gente tem, o que a gente quer, é uma sistematização daquele ramo jurídico, de tal forma que essa sistematização permita ao intérprete, ao cidadão, saber como se organiza o sistema jurídico pertinente àquele ramo codificado. É exatamente nesse sentido, com esse corte, que as principais características de um código são a completude, a clareza, a acessibilidade e a rigidez. O que isso significa? Por completude, entenda-se, o que não está no código não é importante para aquele ramo jurídico. Por clareza, entenda-se, a linguagem, por clareza e acessibilidade, entenda-se que ele é acessível, que ele é claro, que o intérprete, que o cidadão comum pode abrir as normas de um determinado código e saber a solução para o seu problema. Isso poderia até ir por rigidez, né? Acabando aqui as características principais dos códigos. Por rigidez, entenda-se. Os códigos têm uma aspiração, eles aspiram à perenidade, eles aspiram à permanência, eles pretendem-se permanentes, eles pretendem-se eternos, ainda que não exista eternidade. Né? O que é curioso, então, que a gente perceba? Que essas 4 características, né, dos códigos, elas são 4 características que hoje nós percebemos ultrapassadas, mas que, muito embora as características sejam ultrapassadas, elas não perderam, em certa medida, o seu valor. Como assim? É certo que os códigos hoje não são completos como se pretendia no começo do século XIX, como se pretendia no fim do século XVIII e no começo do século XIX. Né? Nós temos leis importantíssimas que ultrapassam um código civil.
Nós temos leis importantíssimas que estão fora do Código de Processo Penal, que estão fora do Código Penal, que estão fora do Código de Processo Civil. São leis importantes para aquele ramo jurídico, mas que estão fora da completude, entre aspas, daquele sistema codificado. No direito civil, nós percebíamos isso com muita clareza, tanto no Código de 16, quanto mesmo no Código de 2002. Né? No Código de 16, nós tivemos, já no ocaso do Código de 16, nós tivemos em 91 a Lei 8245, que trata das relações locatícias, das relações de locação de imóveis para fins urbanos. Né? Que nós temos lá locação para fim residencial, locação para fim não residencial, locação de temporada, que regulamenta esse tipo de relação jurídica, que é uma relação jurídica civil por excelência, fora da organização sistemática do Código Civil de 16. Da mesma forma, esse mesmo corpo de normas presentes na Lei 8245 de 91 permanece vigente, muito embora nós tenhamos tido em 2002 a aprovação da Lei 10.406, que é o Código Civil de 2002. Quando nós falamos ainda em clareza e acessibilidade, essas duas características do Código Civil, elas são, não só do Código Civil, mas dos códigos como um todo, elas são também objeto de críticas por vasta doutrina, na medida em que somente os iniciados conseguem entender a composição e o alcance das suas normas. Outro dia eu estava conversando com o meu estagiário, ele estava revoltadíssimo, porque ele tinha comprado um determinado produto e o produto apresentou um defeito e não quiseram, pediram para ele deixar o produto lá para ver se consertava, e ele estava revoltadíssimo porque ele queria que se procedesse à troca de imediato. Pregamos uma peça no estagiário, né? Não era estagiário de direito, era estagiário de 2º grau. Abre o Código de Direito do Consumidor, né? Abre aqui o Código do Consumidor e acha que é a solução do seu problema. O menino ficou doido. Não entendia o alcance, não entendia o significado da palavra, não entendia aonde que estava. Peça em estagiário, né? Coitado estagiário. Mas, enfim, por quê? Porque por mais que ele seja um cidadão, por mais que ele seja plenamente alfabetizado, é um menino muito bom, por sinal, ele não conseguiu entender o alcance das normas presentes ali. Nós tivemos, então, que sentar, explicar para ele que o direito do consumidor, nesse caso, a solução daquele problema dele seria mesmo a tentativa de solução por parte do fornecedor e tudo mais. Mas ilustra bem essa questão da acessibilidade e da falta de clareza, que por mais que se tente ter uma clareza na formulação das normas, na redação do corpo normativo, ele é minimamente limitado, tem um alcance minimamente limitado àqueles que tenham um mínimo de traquejo na linguagem jurídica. E a questão da rigidez, a gente também, a doutrina que defende o código como a melhor forma de veiculação normativa, também tem que dar a mão à palmatória, na medida em que é impensável que uma lei seja imune às alterações sociais, às alterações do tempo, às alterações das aspirações da própria sociedade. Né? O código é rígido? Sim, peronomútil. Né? Existe uma limitação à rigidez das normas veiculadas em um código. Quais foram os marcos históricos quando a gente trata de direito codificado? Né? Principalmente no direito civil, nós temos o Código Civil francês de 1804, também conhecido como Código de Napoleão, e o Código Civil alemão, já do fim do século XIX, de 1896, que só entrou em vigor em 1900. Esses dois marcos, esses dois ícones do direito codificado mundial foram extremamente importantes para a montagem e para a caracterização do conteúdo do direito civil brasileiro. Por quê? O Código Civil napoleônico, ele teve uma importância extremamente significativa quando da redação do Código Civil de 16, principalmente em relação ao seu conteúdo.
Nós estamos tratando de um direito napoleônico extremamente liberal, extremamente racional, extremamente voltado para os estigmas, para os ideais revolucionários de igualdade e de liberdade. Esses ideais de liberdade do homem, de liberdade de contratar e de igualdade entre os iguais, uma igualdade formal, até então vista, até então estudada e debatida, eles foram extremamente importantes na confecção do Código Civil de 16. Aí, é importantíssimo que a gente lembre, né, que no começo do século XX o Brasil era um país distante, atrasado e grudado numa história europeia com 50 anos de atraso, pelo menos. Né? Os livros tinham que chegar no Brasil de barco. Né? A gente não tinha tinha pouquíssimas escolas de direito nessa época no Brasil. Então, toda a nossa mentalidade jurídica e toda a realidade social da época eram realidades vinculadas a uma Europa antiga, relativamente ao tempo do começo do século XX. A realidade na Europa era muito diferente da realidade rural, machista, que vigia no Brasil até então. O Código Civil alemão, por sua vez, muito embora o seu conteúdo já fosse mais moderno, o seu conteúdo já trouxesse normas impensáveis de aplicação no Brasil até então, por causa do refinamento, por causa do nível de debate até então desenvolvido quando da confecção do Código Civil alemão, ele foi extremamente importante para a confecção do Código 16 e também para a confecção do Código de 2002, na medida em que a formatação, que a organização das normas, tanto no Código Civil alemão, quanto no Código Civil de 16 e no Código Civil de 2002, esses últimos, os brasileiros, vêm antecedidos de uma lei de introdução ou de uma introdução às normas do direito civil, que atualmente é a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga LIC, né, a antiga lei de introdução ao Código Civil. E o código por si próprio, o código em si mesmo tratado, ele vem dividido em duas partes. Uma parte geral, que é o objeto do nosso estudo nesse módulo, e uma parte especial, composta pelos direitos de família, os direitos das obrigações, os direitos contratuais, os direitos das sucessões, os direitos reais e agora no Código Civil de 16 o direito de empresa, né, o livro de direito de empresa. Então o que a gente tem é uma organização, uma formatação das normas dentro do código, conforme o Código Civil alemão do fim do século XX, né? Perdão, do começo do século XX, do fim do século XIX. Porém, para que a gente alcance a atualidade histórica do Código 16, a gente não pode deixar de lado os chamados estatutos ou microsistemas. No material de apoio, eu deixei, no link do material de apoio, vocês vão ver que tem uma série de obras bibliográficas de indicação para que vocês compreendam bem esse movimento de codificação, descodificação, estatuto, microsistema, mas em síntese, o que a gente visualiza é que esse movimento de descodificação ou de exaltação da importância dos estatutos, também conhecidos como microsistemas, é uma organização normativa de ramos jurídicos restritos, de ramos jurídicos enxutos. Em outras palavras, o que a gente tem é uma organização de uma forma distinta. Não se separa mais, grosso modo, o ramo do direito civil, todas as relações de direito civil, todas as relações de direito tributário, todas as relações de direito penal. O que se separa, na verdade, é o tipo de relação jurídica na qual um dos polos é consumidor. Nós temos, então, o Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica na qual um dos polos é composto por uma criança ou adolescente, voltados à proteção e à salvaguarda das crianças e do adolescente. Estatuto da criança e do adolescente. Então, o que é essa nova forma de produção legislativa? Quais são as suas principais características?
a linguagem, ela é extremamente peculiar àquele caso, aquele tipo de relação jurídica, vindo muitas vezes composto esse microsistema ou esse estatuto de normas de definição. Considera-se hardware, considera-se software, considera-se... Essas definições vêm no próprio corpo normativo para se estabelecer exatamente qual tipo de relação jurídica que aquela norma trata, que aquele corpo normativo, que aquela lei trata. Esses estatutos, esses microsistemas, eles também têm uma outra característica. Eles têm, além da linguagem própria e além de tratar de uma matéria específica, de uma relação jurídica pré-determinada, eles trazem também uma série de cláusulas gerais, como diz a Judith Martins Costa, de janelas abertas à sociedade, permitem um tráfego de informações entre o intérprete e a sociedade de uma forma mais ampla. E além de trazer, que para mim é uma das principais características de identificação de um estatuto ou de um microsistema, normas de vários ramos jurídicos. Não é à toa que nós temos, dentro de um microsistema, dentro de um estatuto como o Código de Defesa do Consumidor e como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós tenhamos normas de direito penal, normas de direito processual civil de aplicação, normas administrativas relativas à proteção do consumidor, à proteção da criança e do adolescente, nesses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, essa nova forma de composição do ordenamento jurídico, essa nova forma de veiculação das normas, que também recebe o nome de movimento de descodificação, porque retira de um corpo grande, único, regulatório de todo um ramo jurídico e passa para a regulação de uma determinada matéria, de um tipo específico de relação jurídica, é uma nova forma de apresentação do direito diferente dos códigos. Só que a gente não pode achar que o fato de termos no nosso ordenamento jurídico normas veiculadas por meio de microsistema perca a importância geral do Código Civil, que de mais a mais é a principal lei que regulamenta as relações jurídicas privadas. Né? Nós temos especificidades reguladas em um ou em outro, mas aquelas normas previstas lá na parte geral do Código Civil são normas aplicáveis a todo e qualquer estatuto do direito privado que nós temos. São as definições de pessoas, são as definições de capacidade, são as definições de incapacidade, são as definições de negócio jurídico, são as classificações de bem e as consequências dessas classificações para vários ramos jurídicos. Então, por mais que nós tenhamos um direito descodificado, por mais que nós tenhamos um ordenamento jurídico brasileiro, normas veiculadas em microsistemas, normas veiculadas em estatutos, jamais se poderia perder de vista a importância do Código Civil para a nossa organização jurídica civil. Muito bem, chegando então no âmago desse nosso subtema, quais são os princípios que regulam o direito civil atual? Né? Eu acabei de falar com vocês que o Código Civil de 16, ele foi talhado, ele foi construído, ele foi pensado conforme uma mentalidade burguesa, liberal, na qual os legisladores eram compostos basicamente pela elite cafeira branca, né, que todo esse caldeirão legislativo, ele era vinculado a ideais que não hoje são acolhidos pela nossa sociedade. Porém, quais eram, para que a gente possa entender como se aplicam os nossos princípios basilares hoje, a gente não pode descurar de como se aplicavam e quais eram os princípios na vigência do Código de 16. As principais bases do Código Civil de 16 eram a igualdade formal entre os titulares de direitos subjetivos e a oposição do cidadão, do homem, do sujeito ao Estado. O que isso significa? Todos são iguais perante a lei.
né? Essa é uma formulação clássica, né? E todos são iguais numa relação jurídica privada. E essa relação jurídica privada é extremamente distinta, é absolutamente distinta da relação jurídica de direito público. Nós tínhamos, então, dois sistemas absolutamente separados que não se comunicavam. O direito público de um lado e o direito civil do outro lado, né? Esse ideal de ruptura, chamada summa divisio, era essencial para que a gente... É importante a gente ter isso em mente para que a gente pudesse entender as normas lá do direito civil do Código de 1916. Outro princípio básico, a autonomia da vontade. Quando se fala em autonomia da vontade, o que se tem em mente é a vontade é criadora de força jurídica. É possível, pela minha vontade, a criação de negócios jurídicos, a criação de contratos, a criação de vinculação jurídica. E é muito interessante porque quando a gente percebe esse poder jurígeno da vontade em concomitância com a igualdade formal entre todos os sujeitos, a gente chega no raciocínio que levou Kant, né, no auge da fundamentação da metafísica dos costumes, a formular a sua compreensão de que, se eu sou livre e eu tenho uma liberdade plena e eu tenho uma convicção do que é melhor para mim, a minha vontade tem poder de me vincular ao outro. E nenhum contrato, nenhum ajuste, nenhum acordo derivado dessa minha autonomia da vontade me será injusto, porque ninguém, em sã consciência, quer o mal para si próprio. Todo mundo quer o bem para si próprio. E nessa medida é que os contratos e os acordos e os ajustes e os negócios jurídicos como um todo tinham aquele poder, aquela abrangência, porque partiam do pressuposto de que o sujeito era livre, como era livre, ele era autônomo, ele era detentor de autonomia, a possibilidade de redigir para si normas próprias a partir da sua vontade, e ele lidava com os iguais, com os seus pares, de forma muito distinta do direito público, na qual o que existia era a supremacia. O Estado sempre estava à sobrancelha, a cavaleiro, em relação ao cidadão, em relação ao sujeito privado. Outro princípio basilar do Código Civil de 16 era exatamente a defesa da propriedade privada. Eu, como proprietário, posso tudo dentro da minha propriedade. Era uma sistemática de defesa da propriedade privada praticamente equivalente à propriedade privada romana, clássica, né? A minha propriedade vai até o inferno em profundidade e até o céu, independentemente da minha necessidade, independentemente da importância da minha propriedade para os demais, independentemente da importância social da minha propriedade. É meu e eu faço com ele o que eu quiser, né? Isso, quem lida muito, né, com pessoas mais velhas, né, ainda existe um certo ranço disso na sociedade mais antiga. Não que não exista na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, nessas pessoas que têm mais ou menos a minha idade, e aí eu estou puxando a minha idade para baixo, né? Eu vejo isso quando eu converso com meu avô, né? Não, é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser queimar, eu queimo. Espera lá, né? É seu sim. Mas hoje em dia a gente enxerga a propriedade com outros olhos, com outro viés, né? É interessante ainda que a gente pense que o Código Civil de 16, ele se baseava na proteção à família patriarcal, que o homem, o pai, era o ápice, o chefe da família. E todos os demais componentes dessa família deviam a ele obediência, a ele subserviência. Não é à toa que, na redação originária do Código Civil, a mulher, muito embora não sofresse como mulher limitação de capacidade, ela era considerada relativamente incapaz após casada. Então, uma menina, né, uma adolescente, uma mulher, fez 21 anos, a partir daquele momento ela tinha capacidade plena. Ao se casar, ela cedia parcela da sua capacidade para o seu marido. Ela era vinculada ao seu marido. Todas as suas atitudes e todos os seus contratos deveriam ser
ela deveria ser auxiliada pelo seu marido. Né? Tem alguns aí que acham que isso existe até hoje, né? Mas vamos abstrair desse fato. A capacidade plena da mulher só foi alcançada com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Então, assim, a mulher podia votar, no Brasil, a mulher vota desde a década de 50, podia votar, ela tinha autonomia plena, mas se casada, ela perdia parcela da sua capacidade, ela se tornava, então, relativamente incapaz. Uma outra curiosidade, antes da gente chegar aqui, então, nos princípios do direito civil moderno, é uma pergunta, assim, que pouca gente se faz, né, mas que é muito curioso, é muito interessante a gente pensar. O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, né, então a gente já era um país independente desde 1822, desde 7 de setembro de 22. Qual que era o direito civil que ordenava a relação entre privados até 1916, né? O que acontecia? Aonde que eu tinha que olhar para eu saber? Briguei com meu vizinho. Quem tem o direito? Né? Com quem está a razão? Aonde que eu olho? Ordenações filipinas portuguesas de 1603. As ordenações filipinas já não vigoravam mais em Portugal. Elas deixaram de vigorar em Portugal em 1867, mas elas vigeram no Brasil, elas eram aplicáveis no Brasil como um ordenamento subsidiário às normas específicas que existiam até 1916. Né? Entrou em vigor o Código em 17, ou seja, até 1917, aplicava-se então no Brasil, claro que com derrogações, mas aplicava-se até então as ordenações filipinas de Portugal, que haviam sido confeccionadas em 1603. Mais de 3 séculos no Brasil, as ordenações filipinas vigoraram. Muito bem, passando então para o tópico que mais nos interessa no momento, a gente chega na atual situação do direito civil brasileiro. Né? Em que pé nós estamos? Como é que nós estamos? Como é que a gente chegou aqui e a gente viu? Mas e agora? O que vige no Brasil? Quais são os princípios fundantes? Quais são os princípios basilares do direito civil a partir da Constituição de 88 e a partir do Código Civil de 2002? Né? O que existe no Brasil hoje? É curioso, porque aquela summa divisio, aquela divisão, aquela ruptura entre dois ordenamentos jurídicos distintos, entre direito público de um lado e direito privado do outro, hoje esse muro foi ruindo. Ele foi, com a Constituição de 1988, vários institutos que eram impensados de serem tocados pelo direito público, de serem maculados pelo direito público, passaram a ser tratados com vigor e com uma nova ótica pela Constituição de 1988. O procedimento disso, é claro que não foi uma ruptura imediata, não foi uma quebra de paradigma no sentido do paradigma de Kant, né, uma ruptura imediata, uma ruptura revolucionária, né, essa derrocada da summa divisio, ela veio acontecendo aos poucos. Em um determinado elemento da propriedade rural, a gente tinha o Estatuto da Terra. Em um determinado elemento da relação jurídica de parcelamento do solo, a gente tinha a Lei 6766 de 79, ou seja, o proprietário podia parcelar seu solo, mas ele deveria obedecer a determinadas regras, determinadas normas de direito público, de direito administrativo e urbanístico.
muito embora existissem determinadas aplicações, distinções, determinados buracos nessa suma divisio, o muro continuava a existir. E esse muro só caiu mesmo com a Constituição de 88, no momento em que diversos institutos de direito privado, diversos institutos de direito civil clássicos foram constitucionalizados, foram trazidos como objeto de proteção constitucional. Eu sei que vocês viram isso com os professores de direito constitucional, ou que vocês já tenham, eu imagino que vocês já tenham estudado isso em outras oportunidades em direito constitucional, mas não custa lembrar, né? A nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição analítica, ela é uma Constituição que trata em vários detalhes de ramos que não são tradicionalmente vinculados ao direito constitucional. E nesses detalhes, nessas filigranas constitucionais, a gente encontra determinadas normas que tratam exatamente daqueles institutos clássicos, daqueles pilares do Código Civil de 16, os pilares do Código Civil, do direito civil brasileiro: propriedade, contrato, autonomia privada e família. A gente tem artigos a tratar da família, a gente tem artigos constitucionais a tratar da liberdade de iniciativa, que nada mais é do que o trato comercial, né, do que a atividade empresária. A gente tem artigos a tratar da função social da propriedade, e a gente tem artigos a tratar de direitos fundamentais que são vinculados a direitos personalíssimos, que são, na verdade, conhecidos como direitos de personalidade. Nessa medida, o que acontece com o direito, né? Ocorre o fenômeno do chamado direito civil constitucional, ou direito civil constitucionalizado. Isso não significa que não exista direito civil, que não exista mais direito privado, que agora é tudo direito público, que agora é tudo direito constitucional. Não. A proteção ser feita pela Constituição significa que aqueles direitos detêm uma veiculação constitucional e são merecedores da tutela como todas as demais normas constitucionais. Mas a especificação, a relação jurídica derivada daqueles institutos continua sendo tratada pelas normas de direito infraconstitucional, notadamente as normas de direito civil ou de direito empresarial, a depender do instituto. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista: todo o ordenamento jurídico, ele é contaminado num sentido positivo com aqueles elementos de direito constitucional, com aquelas rácios, com aquelas racionalidades de direito constitucional. Sujeito de direito, ele não é mais somente um sujeito de direito. O sujeito de direito, ele é, ao contrário, ele é uma pessoa e, como tal, é merecedora de toda a tutela veiculada à dignidade da pessoa humana. O próprio Miguel Reale, quando ele fez lá a apresentação do Código Civil de 2002, que na verdade tinha sido redigido na década de 70, né, ele ficou dormindo lá nas prateleiras do nosso Congresso, ele já falava de 3 princípios básicos do direito civil a partir do novo Código. E esses 3 princípios básicos são exatamente os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade ou concretude. Esses 3 princípios, apesar de terem sido pensados lá na década de 70 do século passado, eles guardam muita, na sua essência, eles guardam muita vinculação, eles são muito próximos com os princípios que orientam o direito constitucional. Os princípios da socialidade, o que visa o princípio da socialidade? A ruptura, ainda que não absoluta, mas uma ruptura com o individualismo marcado, o individualismo liberal, o individualismo absoluto que vigia na época da feitura do Código 16 e da aplicabilidade pelos nossos tribunais ao longo do século XX.
O princípio da eticidade busca dar um caráter ético às normas de direito civil. Por ética, é importante que se entenda, a aplicabilidade é importante que se entenda como ético, então, normas de conduta positivas, normas de conduta aprovadas pela relação social do homem. Não é porque somos livres e iguais que a gente pode passar a perna um no outro, né? Nós devemos ter nas nossas relações jurídicas, como sociais, uma vinculação ética. E o princípio da operabilidade ou da concretude visa, na verdade, a dar substrato, a dar efetividade às normas previstas no direito civil. Busca-se, então, a repersonalização do direito civil e a proteção da dignidade humana. Repersonalização, vocês poderiam se perguntar, por que eu coloquei entre aspas, né, repersonalização? Porque a crítica que se faz é que como nós vamos repersonalizar algo que nunca foi personalizado? A gente tinha um sujeito, a gente não tinha uma pessoa. A gente não olhava a pessoa com todas as suas peculiaridades, com todas as suas experiências. A gente não se atentava para o fato de ser proprietário de um único bem imóvel ou não proprietário. A gente simplesmente se atentava para o fato de ser um sujeito numa relação jurídica obrigacional como devedor, né? A gente não queria saber, olhava-se sujeito e não sujeito que só tem um bem único próprio para a sua residência e de sua família. Né? A partir dessa personalização, desse fenômeno de personalização, que não é decorrente, friso, do Código de 2002, mas sim da Constituição de 88, o que a gente tem, então, é volta-se os olhos para o sujeito dentro daquela relação jurídica. Protege-se o bem de família conforme é feito, usando esse exemplo que eu acabei de dar, como é feito pela Lei 8.009, de 1990. Quando se protege a dignidade da pessoa humana, nós o fazemos com base no artigo 1º da Constituição, que traz a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais, como um dos fundamentos da Constituição de 1988. Quando a gente trata da autonomia privada, veja, se eu não estou mais falando de autonomia da vontade, eu estou falando de autonomia privada. O que significa? Significa que aqueles atos, aqueles contratos, aqueles acordos, aquelas negociações feitas que recebem o ok, recebem a aprovação do ordenamento, são juridicizadas. Isso significa que, além de eu ter uma autonomia, a possibilidade de eu mesmo produzir normas para a satisfação dos meus interesses pessoais, essa autonomia ela é privada, mas ela há de ser recebida pelo ordenamento jurídico. Ela há de ser reconhecida pelo ordenamento jurídico. Não basta mais que a minha vontade produza efeitos jurídicos. Ela não é suficiente a produção de efeitos jurídicos. É necessário que o ordenamento reconheça essa minha autonomia como hábil à produção de efeitos jurídicos. E essa autonomia privada tem alcance não apenas no âmbito negocial, não apenas no âmbito patrimonial, mas também no âmbito pessoal, mas também no âmbito da intimidade, dos direitos de personalidade. Nós vamos tratar disso num subtema posterior, quando nós tratarmos de direito de personalidade. Mas isso fica muito claro, por exemplo, quando nós percebemos a possibilidade das cirurgias de transgenitalização, ou cirurgias de redesignação pessoal. Né? Existe um âmbito de liberdade daquelas pessoas, daqueles transexuais, inclusive de operar mudanças físicas para que haja adequação do sexo físico ao sexo psicológico. Né? Então, nesse sentido, o âmbito de liberdade individual, ele alcança limites nunca antes vistos, porque ele não fica circunscrito à liberdade patrimonial, mas ele alcança também a liberdade da autodesignação personalíssima, da autorregulamentação, da designação pessoal no seu âmbito mais íntimo. Outro elemento que é derivado do princípio da socialidade, que é um princípio visto aí com grande vigor, com muita força e que alcança todos os ramos jurídicos, é o princípio da função social.
Por função social, a gente não pode entender, ao contrário de alguns autores, que eu respeito a posição, mas aos quais eu não faço coro, de que os direitos agora são todos sociais, né? Nós não vivemos uma sociedade socialista, né? O nosso regime financeiro, nosso regime econômico, não é um regime socialista. Nosso regime é um regime capitalista. Porém, o que a função social diz é que o nosso regime capitalista não pode ser transformado em um capitalismo selvagem. Todos os direitos patrimoniais, eles são dotados de função social, significando que há de se dar uso àquele direito, significando que os direitos hão de ser exercidos de forma responsável e os direitos hão de ser exercidos prestando-se atenção na repercussão do exercício desses direitos para a sociedade. Não significa, a meu ver, que se trate de uma socialização de todo e qualquer direito subjetivo, da inexistência de direitos subjetivos. Assim que se falar em direitos subjetivos. Porém, não há que se falar em direitos subjetivos absolutos, não há que se falar em direitos subjetivos individualísticos ou egoísticos. A gente tem que entender os direitos subjetivos conforme as necessidades e conforme a conotação, conforme ao círculo social que se encontra ao redor daquele que exerce os seus direitos subjetivos, que exerce o seu direito de contratar, função social dos contratos, que exerce o seu direito de ser proprietário, função social da propriedade, que exerce o seu direito parental, né, função social da família, e por aí vai. Nós temos aí diversos ramos de exercer a sua atividade empresária, função social da empresa. A gente tem todos os ramos jurídicos iluminados pelo princípio da função social, né? A gente não pode descurar do reflexo social dos direitos subjetivos. Um dos efeitos desse princípio da função social é exatamente a criação de obrigações positivas aos titulares dos direitos. Promove-se determinadas condutas. Busca-se não apenas sancionar de modo negativo as condutas desabonadoras. Busca-se, ao contrário, promover condutas que o direito entende como positivas, que o direito entende como benéficas, né? Um dos elementos das referências bibliográficas que eu indiquei para vocês é exatamente um livro do Bobb, uma coletânea de artigos dele, mas que ele fala exatamente disso, dessa nova forma de enxergar o direito, do Norberto Bobb, que se chama Da Estrutura à Função. É uma nova forma de enxergar o direito, não apenas conforme estruturas estanques, institutos estanques, não coadunados com o restante do ordenamento, mas sim como instrumentos voltados à sua função, à repercussão daqueles direitos no meio externo. E o último dos 3 princípios básicos decorrentes dos princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, que eu preciso falar com vocês, que é de extrema importância, é exatamente a função, o princípio da boa-fé objetiva. O que é esse princípio da boa-fé objetiva? Né? Esse princípio ele aplica-se basicamente ao direito contratual, mas não apenas. Hoje a gente vê se falar em princípio da boa-fé objetiva até no direito processual, né? No direito administrativo fala-se de boa-fé objetiva, em alguns ramos, né, do direito administrativo, em alguns aspectos do direito administrativo, fala-se em boa-fé objetiva, exatamente porque o princípio da boa-fé objetiva visa a proteger as condutas tidas como parâmetros de eticidade. Em outras palavras, a boa-fé objetiva tenta proteger aquelas condutas abonadas, abonadoras, aquelas condutas tidas como razoáveis, aquelas condutas tidas como benéficas no trato contratual, no trato social.
São 3 as principais formas de entendimento, as principais formas de aplicação da boa-fé objetiva, as 3 principais funções de utilização, de chamada à luz da boa-fé objetiva. O primeiro deles, as funções de interpretação. Sempre que a gente vai tratar da interpretação de um negócio, da interpretação de um contrato, da interpretação da utilização da propriedade, nós hemos de ter em mente o padrão de conduta, um padrão protetivo de conduta. Como essa função interpretativa e também na criação de deveres anexos e na função de controle exercida pela boa-fé objetiva, a gente tem que pensar sempre num subprincípio que vem atrelado a ela, que é o subprincípio da proteção da confiança. Protege-se, por intermédio da boa-fé objetiva, aquela confiança legitimamente despertada na contraparte. Sempre que eu falo de boa-fé objetiva ou de teoria da confiança, o que nós visualizamos é exatamente isso. É uma tentativa de proteger aquele que negocia, sendo leal, sendo transparente, porque o ordenamento jurídico busca proteger aquelas expectativas, aquela confiança levantada de forma legítima. Quando a gente fala, então, dessa criação de deveres anexos, dessa função de controle exercida pela boa-fé objetiva, pela função interpretativa exercida pela boa-fé objetiva, eu ficaria aqui horas pensando artigos do Código Civil para mostrar para vocês a sua aplicabilidade. Porém, o que eu prefiro fazer nesse momento é mostrar para vocês 3 acórdãos que se encontram aí no seu material de apoio. São 3 recursos especiais julgados pela STJ, que vão estar aí no seu link do material de apoio e que tratam, da locação de bem público, né? Foi uma locação feita por uma pessoa jurídica da administração indireta da União, em que se entendeu pela aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva como uma uniformização de condutas. Um outro acórdão que está aí no seu material de apoio, por mais que o voto vencedor não tenha sido pautado pela aplicação da boa-fé objetiva, mas sim por um determinado item contratual, uma determinada cláusula contratual, é a questão do seguro, da desnecessidade do pagamento da indenização num contrato de seguro, quando ele não havia sido coberto para motoristas com menos de 25 anos. Né? O voto condutor foi pela desconsideração, pela desnecessidade de pagamento da indenização, porque esse risco não havia sido coberto. Porém, o voto da professora Nancy, da ministra Nancy Andrighi, perdão, ele foi exatamente no sentido de proteção da lealdade e da boa-fé objetiva da seguradora, na medida em que existe um dever de transparência, existe um dever de lealdade, não só da seguradora em relação ao segurado, mas também do segurado em relação à seguradora, em ambas as partes contratuais. E o terceiro acórdão se refere à criação do dever anexo, o dever lateral, um dever não previsto contratualmente relativo à responsabilidade pré-contratual. Com isso, então, a gente poderia sintetizar toda essa matéria tratada com a seguinte frase: o Código Civil de 2002 e todo o direito civil hoje, muito embora muitas das normas textuais repitam as normas do Código de 16, hão de ser interpretados conforme os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade ou concretude, tomando sempre por base os princípios normativos da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da função social dos institutos jurídicos. Ok? Então, agora, fechando nesse aspecto, a gente faz um intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho. A gente já volta com o próximo subtema do nosso módulo.